o que vai achar da minha seleção, beleza? Olha, treinador, para mim, Abel Ferreira, apesar de todas as suas lambanças, todos os seus questionamentos, ele vai de férias, mas soltou a É, alfinetada lá, né? exato. Tá feliz porque vai ficar um período aí distante dos jornalistas, e aí depois ele trouxe até uma justificativa, que não era aquela os repórteres que estavam ali, né, durante coletivas, era aqueles que ficam sentados lá, enfim. Mas, de Ele é qualquer polêmico. forma, ele deu a sua alfinetada, mas assim, dentro do campo, ele faz diferença, né. Olhe que o Palmeiras passou por esse processo de reformulação, está se reestruturando aos poucos, e mesmo assim ele consegue manter o Palmeiras no nível alto, sempre disputando por títulos, eu não posso deixar um cara desse de fora. É, Então, você falou algo interessante aí, né, porque de fato o time do Palmeiras ele foi meio que reconstruído, né? sim, Muitas sim, saídas, muitas muitas saídas, chegadas, muitas interessante. chegadas, e ele continua disputando títulos, É, não é, contra sim, um Flamengo que dispensa comentários. sim. Então, para mim, Abel Ferreira, apesar de todos os seus problemas fora do campo, dentro do campo, para mim, ele é o melhor, no futebol brasileiro. Com relação à lateral direita, eu escolhi o Varela, Muito né, bom, é um bom muito bom. jogador, para mim, ele reúne pouco de cada coisa. Aquele jogador que consegue, não 100%, e aí não dá, mas ele consegue marcar bem e consegue É, também fazer é essa verdade. função de apoio no ataque. Tem aquela raça A uruguaia, né? raça uruguaia, que isso para mim é diferencial, É, é, entendeu? Então, eu escolhi o Varela. O João Paulo Henrique, Paulo Henrique, desculpa. O Paulo Henrique também é muito bom jogador, mas eu acho que o Varela entrega mais por conta da experiência e por conta dessa virtude do legal. futebol uruguaio. Na defesa, Gustavo aí, Gomes. Gustavo Gomes, para mim dispensa comentários, o cara é um Já líder, tem muitos anos também. né, ele tem virtudes, líder em campo, ele consegue ajudar o time na defesa e quando precisa no ataque É, também. Essa verdade. versatilidade dele, para mim, o credencia a estar nessa seleção. No lado esquerdo, eu fui um pouco clubista, porém, entendi que ele, de fato, é diferente no que diz respeito ao aspecto defensivo e no aspecto, vamos dizer assim, proativo de colaborar quando o time sai para a construção A do jogo, construção, é. né. E E hoje está em jovem também, voga né? isso, jovem, está em voga, o cara que tem uma virtude como essa, ele consegue aí figurar em grandes times. Ele foi um achado do Bahia, É. né, Jogador que tem passagem até pelo Barcelona também. e isso foi um Muito bom achado do jogador. Bahia e tem, entregado muita coisa, e quando ele não jogou, o Bahia sofreu muito Eu acho que com potencializado relação a isso. também por essa parceria com o próprio Juba, né? Sim, sim. Na construção ali. É interessante, porque às vezes ele até assumia esse lugar do Juba e o Juba ia fazer o Isso. meio, né? Interessante. Era justamente essa variação que existia entre É. os 2, né. A minha escolha do James foi justamente por isso também, porque a parceria James e Reinaldo, porque eu botei ali, mas o James ele jogava um pouco mais pro lado esquerdo mesmo. E o James e o Reinaldo tinha muito essa parceria parecida com Mingo e Juba. Sim, sim. E jovem também. Verdade, bem Interessante. lembrado. E Juba é justamente por essas características, né, ele não é um cara muito bom na marcação, mas conseguiu ir se adaptando ao longo da temporada e faz diversas funções naquele lado do campo. Isso é verdade. Ele pode ser o lateral esquerdo, não tão bom na marcação, mas pode ser aquele cara, avançado, o chamado ala, né, antigamente, Sim. né, em alguns momentos até ponta esquerda, em outros momentos volante e até um meia. Então assim, veja o papel É, do Juba dentro é, do esquema do Rogério Ceni. é. Então essa versatilidade dele me fez, né, além do sentimento de torcedor, me fez também escolhê-lo por conta disso, né. Então, como eu falei, né, eu botei o Reinaldo, vou deixar você botar Juba. Deu certo. Que Eu sou você um foi cara generoso, eu sou né, generoso, claro, é. foi generoso. Deixou um cara com tantas características para que eu escolhesse. Mas tudo bem, obrigado, viu, meu querido Paulista. Então é isso. Fundo ali, no gol, como eu falei agora há pouco, na verdade nem foi o O goleiro, né, goleiro, né, o o Rossi. Rossi. Eu É o decidi goleiro no da Rossi. defesa menos vazada, né, faz É, essa sentido. defesa menos vazada, e assim, esse diferencial também que ele tem com os pés, de liderar, ter uma visão ampla e colaborar junto com sua equipe. É, o seu diferencial dos pés foi o que me tirou ele do meu time, por isso que eu botei Rafael. Porque eu quero mais agora é goleiro que dá pontapé pra frente. Porque Rossi me fez umas esse ano pelo Flamengo, que acho que a torcida do Flamengo também estava assim arrepiada com ele. Então, Não, é. de fato, ele joga bem com os pés pra caramba, mas eu tenho medo desses goleiros que têm São muita os confiança com riscos, os né? pés. É, são os riscos, e a Porque gente ninguém vai ser igual o Rogério Ceni. Não ninguém. adianta. Nem Rogério Ceni vai ter um goleiro igual a ele. Ele tem que entender isso também, porque ele já trabalhou a vida de muita gente. Marcos Felipe, ele trabalhou pra caramba também. Espero que ele não queira trabalhar de Reinaldo.
Porque esse negócio de goleiro que tem que ficar jogando com o pé, esqueça, ninguém vai ser igual o Rogério Ceni. Essa Mas essa história de querer que o cara seja igual é é complicado. difícil, é difícil. Então, já falei do treinador, goleiro Rossi, lateral direito Varela, a defesa aí com o Gustavo Gomes e o Mingo, na lateral esquerda o Juba. Volante, o Pulgar, do Flamengo, Muito bom. marcação, um cara box to box, É. né. Ele se assemelha muito ao o próprio do Bahia, né, O Jean Lu Jean Lucas, né. Só que aquele cara ele tem mais pegada, né? mais pegada, né. E acompanhado do Caio Alexandre. É. Então Eu assim, eu não botaria Pulgar justamente porque já tinha botado o Caio Alexandre. Pra mim, basta o Caio Alexandre. Acho que ele Pulgar ia atrapalhar, eu acho. Mas não, eu acho que com relação à marcação, o Pulgar é ele melhor, joga é mais. melhor, é melhor. E aí você pode adiantar o Caio Alexandre É, para fazer esse, pode ser. né, lado Mais do avançado. campo, os É, lados, faz na verdade controlar ali, olhar para frente e faz ditar sentido. a regra do jogo. E aí o meio-campo eu não poderia deixar de fora o Miteiro, né, velho. É, eu acho que é uma menção honrosa também, interessante. Um cara que passou Eu pelo acho que que é uma passou, gratidão para o futebol. com O certeza. ca o Everton Ribeiro, futebol brasileiro deve gratidão a ele, Ah, eu por concordo. qualidade de jogo, pelo compromisso, pela versatilidade. Acho Pô, que a um cara cidade de Salvador acabou fazendo isso, né, dando a ele o sim, título de sim, soteropolitano, eu achei sem legal isso, dúvida, muito bom. porque as pessoas quiseram polemizar uma coisa que não tem na cidade. De fato, ele tem serviço prestado na cidade de Salvador, porque ele é um jogador do Bahia, Do que é o time Bahia, que tem a maior torcida, vai fazer o quê? com Ele presta certeza. serviço ao Bahia, então ele prestou serviço em Salvador, não tem jeito. Não tem A jeito, galera eu se acho justo, mobiliza pra ir lá assistir o jogo, ver o Everton Ribeiro. Então, sem pra mim é um dúvida. E título trouxe os completamente holofotes palpável. do futebol brasileiro É, pra Bahia, exato, exato, não é. Então, exato. de fato, ele merece isso aí E sem e merece precisar, viu? estar E nessa sem seleção. precisar, porque Sem ele não precisa precisar. mais disso, Sem né? dúvida. E aí, por conta do que eu falei dessa gratidão para ele como jogador, como atleta de futebol, por tudo que eu falei, pelo futebol apresentado dentro do campo, pela entrega, pela responsabilidade, pelo profissionalismo, né, no ele recentemente passou por um processo cirúrgico com relação ao câncer de tireoide, o Sim, cara voltou a jogar, poderia muito bem: "Não, ó, vamos dar uma pausa na temporada, ano que vem eu volto". Ele não voltou e se entregou da mesma maneira, então, assim, não tem por que não colocar um cara desse. com E ele não certeza. estou falando só por isso não, eu falo pelo futebol também, porque Perfeito, ele fez muita diferença no Bahia de perfeito, perfeito. 2024 e de 2025. Assim como o Caio Alexandre, o time era um com ele e um sem ele, né. Sim, então, ele não poderia ficar Verdade, ele não deveria ficar de fora dessa seleção, ou da bacana. minha seleção, né. E mais à frente um pouco, aí a gente pode até variar, né, entre um e outro ali, o Arrascaeta. Arrascaeta dispensa comentários. O cara é Era o meio de diferenciado. campo do Flamengo os 2, né. É, tem dispensa comentários. E no ataque, eu escolhi uma que pode ser uma revelação do campeonato, Sim, o o Alan, Alan. que surgiu aí do nada com a saída do Mais Sterling. um da base do Palmeiras, É, né. e o menino é arisco É, demais, né. é. E Pedro com a sua inteligência na centroavância. Bom, Ele é aquele cara que não é tão ágil, não tem o vigor físico que tem o Tigre, como você o falou, né, Vitor Roque. o Vitor Roque, mas inteligência ele tem demais, tem de sobra. É. E às vezes do nada ele aparece ali, se apresenta numa condição, de finalizar e às vezes até ser decisivo, ou muitas vezes ser decisivo para sua equipe, nesse caso a equipe do Flamengo. Então Show de para mim bola. essa Gostei é a dessa sua seleção. seleção, só achei ela um pouco clubista demais, mas tudo bem. Não, Você botou 4 do Bahia? Captou 4 Bahia? Também se eu tivesse botado um do Vitória, você podia falar a mesma coisa de mim, que não, imagine se eu boto um do Vitória, você tá doido? mas sei lá, aí não tinha nem Exatamente, pois é, podia botar Jair Ventura. você ia Jair Ventura, que salvou o time, sei você lá, ia ser execrado, execrado. exatamente, pois é. Mas você Faltou o Rogério Ceni aí, o técnico. Não, é doido, é, se o Nilton bota o Rogério Ceni aí, eu ia achar que não, ia botar agora o Johnny. veja só, ele concordou com Juba. Não, Concor concordei com o Juba não, eu lhe expliquei que eu deixei, botei não, Reinaldo, concordou. e não, Reinaldo e Juba, eu botei Você Reinaldo. concordou comigo. Não, mas Concordou com o Caio não, Alexandre. concordei comigo não, eu entendi a sua explicação. Tanto que eu não botei